Olá pessoal, bem-vindos ao nosso requisito 5 do curso Entendendo a ISO 9001 em sua versão 2015. Esse requisito, gente, ele é super importante, porque aqui nós vamos ter uma das maiores mudanças culturais que a norma trouxe, né? Que é justamente a necessidade da alta direção gerar o engajamento dessa liderança. É o comprometimento da alta direção em gerar esse engajamento. Então aqui nós vamos falar também de foco do cliente, vamos falar de política, vamos falar de papéis e responsabilidades, ou seja, é o requisito, é a grande força motriz, é o centro do PDCA, fazendo com que o sistema de gestão ele consiga rodar, ele consiga ser executável. Então é um requisito extremamente importante para nós. Bom, vamos falar primeiro um pouquinho da ideia central desse requisito, né? Então, qual é o grande objetivo do requisito 5? Tá aí, ó, demonstrar liderança e comprometimento, ou seja, é a alta direção demonstrando essa liderança, esse comprometimento. Lembra que a gente falou do RD, né, do representante da direção, que a nomenclatura RD sumiu da norma e que a gente fica sempre na dúvida, o RD vai sumir ou não vai? Não é que a figura do RD vai desaparecer, não é isso, pessoal. O que nós temos aí agora é uma responsabilidade compartilhada. Eu até acredito que ele terá muito mais força, ele deve ter muito mais apoio e reforço, né? Porque provavelmente vai ser esse RD que irá trabalhar junto, por exemplo, com a área de recursos humanos para desenvolver essa liderança. E ele vai trabalhar fazendo o quê? Fazendo o papel da alta direção. Então, é da alta direção demonstrar esse comprometimento, esse engajamento? É da alta direção estabelecer a política e os objetivos, é da alta direção a abordagem da mentalidade de risco, que nós vamos falar, perdão, lá no requisito 6, e é da alta direção também a disponibilidade de recursos. Então percebam que a responsabilidade da alta direção ela está muito bem estruturada dentro da norma, e é essa estrutura que vai proporcionar que o sistema de gestão ele funcione, né? Bom, quando a gente fala em foco no cliente, a gente vai ver lá na frente que a gente vai falar um pouquinho da área comercial, a gente vai falar de análise crítica de requisito do cliente. Por que o foco no cliente ele já vem dentro, exatamente dentro dessa estrutura já de alta direção, né? Por quê, pessoal? Porque é da alta direção a maior responsabilidade em participar dessa integração, dessa visão estratégica em relação ao cliente. A nossa área comercial, ela é importante, super, mas a visão estratégica vem da alta direção. Né? O direcionamento para o comercial, para o atingimento das metas, né? Para a garantia efetiva, para a ampliação dos negócios, é da alta direção. Então já cabe aqui a alta direção ter esse foco, ter essa visão, entender o que o cliente deseja para entregar exatamente aquilo que o cliente quer, né? Bom, é da alta direção também a política, a responsabilidade em relação à política. Então a gente vai ter aí um requisito que vai falar do desenvolvimento da política, que nós já tínhamos, lembra na versão anterior, que nós temos que desenvolver uma política, e a grande novidade é que a norma vem agora de uma maneira bem didática, ela traz o requisito comunicando a política, né? Então ela diz que a política tem que estar mantida, ser implementada, ser conhecida, ser comunicada. Então ela reforça um pouco essa necessidade dos colaboradores, das partes interessadas, por exemplo, que nós vimos lá no requisito 4, conhecerem a política, né? Então, é da alta direção a grande responsabilidade em prover essa política e fazer com que ela efetivamente aconteça, não só apenas ela exista, mas ela seja mantida e ela seja executada, comunicada, participada por todos, ok? Bom, vamos falar também nesse requisito de papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Esse requisito nós já tínhamos na versão 2008. E o que nós temos de novidade nele, né? Bom, primeiro, é super importante, se a gente está falando agora de uma norma que tem uma responsabilidade mais compartilhada em relação à liderança, que a responsabilidade ela esteja muito bem estruturada. A grande novidade aqui é que a norma vai trazer a necessidade de nós definirmos, olhando para as lideranças, que tipo de responsabilidade aquele líder tem em relação ao sistema de gestão. Então vamos a um exemplo bem prático, gente. O seu líder aí, ele conhece os objetivos que estão relacionados ao processo dele? Segundo, o seu líder, por exemplo,
Ele sabe se no processo dele tem alguma não conformidade aberta? Ele sabe se os indicadores do processo dele estão sendo atendidos? Entenderam? Entenderam? Ou seja, a alta direção irá definir esses níveis de responsabilidade, delegar essa responsabilidade para que o líder possa efetivamente desempenhar essa responsabilidade. E é aí que entra o grande papel do sistema de gestão com a área de recursos humanos, que é trabalhar esse líder, preparar esse líder. Existem algumas empresas, pessoal, que às vezes nós vamos auditar, que quem responde é a qualidade. Isso não mais existirá. Na versão 2015, é o líder que tem que responder pelo processo dele, a casa é dele. É ele que tem que entregar os resultados. E aí, é claro, isso é uma mão dupla, né? Eu também preciso, como organização, prover a capacitação dele para isso, que é o que a gente vai ver lá no próximo requisito, lá na frente. É muito importante vocês rastrearem isso. Eu costumo dizer que o bom auditor é aquele que consegue enxergar, dentro das ferramentas que a empresa tem, efetivamente os níveis de responsabilidade e autoridade, seja numa matriz, uma descrição de cargo, né? Isso precisa estar muito bem estabelecido dentro do sistema de gestão e nós enxergarmos isso de maneira muito clara, ok? Fechado? Bom, pessoal, de uma maneira geral, esse foi o nosso requisito 5. E aí eu aguardo vocês daqui a pouquinho no requisito 6, onde a gente vai trazer aí a grande novidade da norma, que é a análise de risco e oportunidades. Até mais e mais uma vez muito bem-vindos à nossa academia.